Boa noite, gente. Bem-vindos ao Todos os Dias Acontece. Eu vim trazer mais um caso para vocês. O caso de hoje é um caso muito forte. Então, se você tem sensibilidade a esse tipo de conteúdo, fique à vontade, tá bom? Pode se retirar. Hoje vamos falar do serial K, Francisco das Chagas, nascido em São Luís do Maranhão, na cidade de Caxias, no ano de 1964. Francisco foi com um parente para Altamira e viveu entre Altamira e Maranhão. Tudo começou em Altamira, quando corpos de meninos, de crianças, apareceram emasculados e com altos requintes de crueldade. Para preservar os familiares, eu não pretendo citar nomes e detalhar, tá bom? Mas é de fácil acesso na internet. Quem quiser procurar, fica à vontade. Enfim, em Altamira começaram a surgir corpos e tiveram outros suspeitos e tudo mais, né? Foi um primeiro suspeito, ele foi preso. Esse era Rotílio de Souza, um morador de rua. Posteriormente, ele foi encontrado em sua cela morto. E depois descobriram que ele não tinha nada a ver com o caso. Até porque, depois de sua morte, os casos continuaram acontecendo. De janeiro de 1991 a 1993, 11 corpos já haviam sido encontrados. E fora, no exterior, né, esse caso já estava muito conhecido, no Brasil muito conhecido. A polícia estava sendo muito cobrada por conta desse caso. Eles tinham que tomar uma atitude. Anísio de Souza e Césio Brandão foram, então, os novos investigados, né? Eram médicos que estavam na cidade há pouco tempo, passaram no concurso e foram para a cidade a trabalho. Mas eles foram descartados, pois os cortes das crianças não eram compatíveis, né, com o corte de médicos que usariam para o tráfico ilegal de órgãos. Aqueles órgãos seriam inutilitários para esse tipo de coisa. Depois, eles voltaram a ser investigados, dessa vez até presos, por participar de uma seita, né? E falaram que nessa seita eles misturavam ufologia com espiritualidade. Essa seita se chamava Lineamento Universal Superior, mais conhecida como Luz. Eles não acreditavam em Deus. Eles achavam que matando crianças você teria um poder superior. Então eles pegavam crianças, castravam para adquirir esse poder, matavam, enfim. Tiveram várias testemunhas, né? Um disse que foi na seita, assistiu o ritual. Disse que foi convidado a chamar crianças, né? Capturar crianças para a seita. Outro falou que viu o médico arrastando criança pelo cabelo para dentro do mato. Um disse que viu um dos médicos com isopor e com um facão cheio de sangue. Dessa seita foram indiciadas 7 pessoas. Anísio Ferreira de Souza, por ter feito as castrações. Amailton Madeira Gomes, acusado de atrair e abusar das crianças. Carlos Alberto, um policial que trabalhava como vigilante num posto de Hamilton Gomes. Ele assumiu que estava junto. E Césio Brandão, que também foi acusado pelas castrações. Adenor Ferreira Cardoso, policial militar, acusado de fazer a segurança dessa gangue, né? Aliás, dessa seita. José Amadeu Gomes, pai de Amailton, também foi acusado. Esse por ser o mandante dos assassinatos cometidos pelos médicos. Valentina Andrade, por ser a líder dessa seita. Desses acusados, apenas Valentina e José de Amadeu não foram presos. Nesse caso, teve muitos erros. Por exemplo, as crianças não foram autopsiadas. Então, elas foram enterradas direto. Não fizeram autópsia para ver o que realmente lhes aconteceram. Para vocês terem ideia, eles não tinham certeza se as crianças haviam sido abusadas ou não. Uma dessas testemunhas, o Edmilson, ele falou que ele viu, que ele foi lá, que convidaram ele a chamar mais crianças para a seita, para eles poderem fazer as maldades e tudo mais.
Depois, ele foi depor de novo e já teve alguma alteração. Posteriormente, ele voltou dizendo que queria mudar o seu depoimento, assim dizendo que estava tudo errado, que ele mentiu, que não foi nada disso. Mas depois, no outro dia, ele retornou de novo e disse que mentiu porque eles pagaram dinheiro para ele, não podiam recusar, precisava de dinheiro, por isso ele mentiu. Mas que a verdade é a primeira vez que ele falou lá, que ele falou que ele foi na seita, ele viu, ele foi convidado a chamar crianças para lá e tudo mais. Já em 1995, Césio foi solto. E posteriormente, os outros também. Agora, no Maranhão, entre 91 e 93, crimes começaram a acontecer. Sim, crianças começaram a morrer, a sumir e reaparecerem emasculadas, machucadas, com requintes de alta crueldade. Nas cidades de São Luís, São José do Ribamar, Codó e Passos de Luminária. No ano de 96, foi encontrado um corpo de um menino. E mesmo que esses casos todos tenham o mesmo modus operandi, naquela época não tinha telefone para ficarem se comunicando, né? Então, apareceu numa delegacia e outra, eles não tinham como saber, assim, não procuravam, né? Para saber que era um serial killer que estava fazendo tudo aquilo, que tinha o mesmo modus operandi, eles não tinham essa noção. Foram saber só depois de 10 anos. Logo depois apareceu também sumido um menino de 11 anos. Sua mãe pegou sua fotinha e foi pelo bairro, né? Procurando, perguntando para os vizinhos. Apareceu na porta, então, de Francisco das Chagas, o mecânico vizinho que morava ali. Ela perguntou se ele tinha visto o filho dela e ele respondeu que não. E ela pediu, então, um copo de água. E ele negou, falando que não tinha água e tudo, só que ela viu atrás dele um jarro de água e um copo. E ela ficou se perguntando por que ele, né, me negou água e tudo mais. E ficou pensando nisso, desconfiando mesmo dele, sabe? Ela chegou até aí na delegacia, ela ficou sem dormir, ela ficou pensando muito, como eu acho que qualquer mãe, né? Foi na delegacia, falou que ela foi lá, o que aconteceu na casa desse rapaz e tudo mais. A polícia foi lá, investigou ele, mas não encontraram nada. Inclusive, esse bom samaritano até ajudava nas buscas, né? Ele ia na casa da pessoa, teu filho tá desaparecido e tudo mais, eu vou ajudar nas buscas, eu vou te ajudar e tudo mais, da vizinhança ali mesmo, né? Posteriormente, sumiu um outro menino, sendo que esse avisou a sua irmã, olha, eu tô indo com Francisco das Chagas, né, o vizinho ali mecânico, pegar a Jussara. E eles foram. Só que o irmão dela nunca mais foi visto. Ela falou pra mãe dela, mãe, ele saiu dizendo que ele ia na casa do Francisco para eles pegarem Jussara. Aí que a polícia já começou a desconfiar mesmo dele. E aquela senhora que anteriormente desconfiava dele, pois seu instinto materno apitou fortemente, ela tinha certeza. E ela falou, eu tenho certeza que é ele, eu sinto. É coisa de mãe, né, gente? Infelizmente, posteriormente, meses depois, seu filho fora encontrado morto, emasculado e com altos requintes de crueldade também. Agora, 10 anos depois, começaram a ligar os casos. Inclusive, fizeram até um mapa de todos os casos ali seguidos direitinho para poderem chegar nele. Todos os lugares que ele morou aconteceram esse tipo de tragédia. Começaram a investigar também um único que estava fora da faixa etária de idade que ele procurava, que geralmente era entre 8 a acho que 13, 14 anos, uma coisa assim. E esse menino, especificamente, ele tinha 4 aninhos. O Francisco, ele namorou uma moça, né? Ele frequentava a casa da cunhada dela, tal, tinha essa criança. E o menininho gostava até dele, chamava de tio. Ele parecia ser um cara legal e tudo mais. Frequentava, jantava na casa da família, festejavam e tudo mais. E essa criança estava na casa do pai, eles eram separados, o pai e a mãe. Ele sumiu da cama do pai. E foi aquela procura, uma criança tão pequena sumiu,
da casa da cama do pai, tava dormindo com o pai, o menino sumiu. E foram procurar esse menino e nada de achar esse menino. Só foram encontrar o corpo dessa criança quando conseguiram um mandato para ir na casa de Francisco das Chagas. Lá acharam o solo mexido, foram desenterrar. Encontraram partes do corpo das crianças, cartilagens, ossos. Acharam essa criança, que também estava enterrada lá, esse menininho de 4 anos. Enfim, gente, foi uma comoção enorme. Muita gente naquele local. Muitas partes de corpos encontradas. Depois disso, eles já foram nele para fazer um interrogatório. Ele negando a todo tempo, mas agora eles tinham provas, né? Que ele estava envolvido até o pescoço. E ele resolveu falar. Para vocês terem ideia, ele relatou até casos de Altamira, mesmo que já tenha aquelas pessoas que estavam presas por conta dos casos de Altamira, mas ele falou que foi eu que fiz, e ele deu relatos, assim, tipo, ele falou detalhes que só quem matou sabia. De um dedo de uma criança que quebrou, que cortou assim, assado, de outro que ele fez e de outro que ele fez aquilo, onde tinha crianças enterradas. Ele fez um mapa ali, ele mostrou tudo direitinho, entendeu? E bateu tudo assim, perfeitamente. Teve crianças que ele falou onde estava enterrada e eles encontraram, enfim. Ele falou assim com muita frieza, sabe? Aquela pessoa que parece que não tem sentimento nenhum. Laudo de Francisco das Chagas comprovou que ele tem uma psicopatia por menores. Ele gosta de matar crianças, né? Assim, dizendo. Em dezembro de 2003, 2 testemunhas que sobreviveram mostraram, né, que aqueles médicos estavam, né, envolvidos, mas que ele também estava envolvido. Para vocês terem uma noção, o retrato falado é muito parecido com Francisco, muito parecido com ele. Dá para ligar, sabe? Francisco, ele assumiu 45 assassinatos, mas ele foi acusado por 28 assassinatos. Dos de Altamira e de São Luís. Mas pelo que eu entendi, ele pegou os 28, acho que de São Luís. Porque aquelas pessoas já haviam sido julgadas e presas. Posteriormente, por conta daquele caso lá, eles foram julgados e deixaram do jeito que estava. Mas os 28 que foram depois, foi nas costas dele. Porque ele falou detalhadamente, enfim, ainda foi pouco, né, porque ele merece. Ele pegou 580 anos de prisão. Ele tá lá no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, cumprindo a sua pena, basicamente uma perpétua. E é o mínimo para um monstro desse, né, gente? Aquelas outras pessoas do outro caso, eles até foram investigados no caso Evandro também, não sei se eu falei. Eles foram investigados, mas também não deu nada. Eles foram presos, né? Menos a Valentina e o outro rapaz lá. Ah, não, só menos a Valentina pela idade, né? Hoje em dia ela até já faleceu. E eles ficam disseram até que ele havia feito churrasco com os corpos das crianças. Hoje em dia, Francisco nega ter feito tudo aquilo que ele assumiu ter feito no passado. Hoje em dia ele se diz um homem inocente e que foi coagido a falar tudo que ele falou. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, com todo respeito às mães e às pessoas envolvidas nesse caso, tá bom? Se vocês quiserem mais informações, mais fotos, enfim, vocês fiquem à vontade para pesquisar na internet, tem de fácil acesso, tá bom? Fico por aqui, até o próximo vídeo, espero encontrar com vocês logo. Beijos.